vendo a mancha? Boa noite, queridos. Nesse período de pandemia, nós temos que nos reinventar e relembrar de muitos momentos que nós tocávamos na igreja, principalmente quando era adolescente. E enquanto nós não nos ajustamos ainda para estarmos juntos, gravando num local mais adequado lá na igreja, junto com o Ministério de Louvor, estamos tentando nos adaptar sim. E hoje nós estaremos adorando ao Senhor e eu estarei cantando um cântico muito antigo. E esse cântico, ele é da minha época de adolescente, por que não dizer da época de criança, né? Calmo, sereno e tranquilo. Ele fala que nós devemos realmente estar tranquilos, esperando em Deus, sabendo que a vitória pertence para aqueles que confiam no Senhor. E esse cântico vai dizer justamente sobre isso. Nós precisamos ficar calmos, serenos e tranquilos diante das batalhas, diante desta pandemia, porque a nossa esperança e a nossa segurança está no Senhor. Se você que já está acessando agora este vídeo na nossa página da Igreja Batista Ágape de Taubaté, eu peço a você que, por gentileza, mande o link desse momento que está ao vivo para alguns irmãos da nossa igreja que não têm acesso ao Facebook. Muitos hoje não puderam ver. Aliás, eu sempre fiz, essas lives na minha página pessoal. Então muitas pessoas, até alunos conhecidos, não estão sabendo acessar ainda a página da igreja. Por isso eu estou fazendo pela página da igreja, para a igreja também ser conhecida, a sua página também da internet. E eu conto com você. Compartilhe e vamos então cultuar a Deus nessa noite. Nós vamos dar início neste momento, são exatamente 19 horas e 30 minutos, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor e a pedir que Deus venha falar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir nessa noite. O Senhor está aqui, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um domingo que o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que tivemos nesta manhã, de poder, ó Deus, mesmo pela internet, cultuar ao Senhor e ouvir a Tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, porque agora, nesta noite, aqui estamos, ó Deus, com os corações abertos para ouvir a Tua palavra, e não só ouvir, como também praticá-la. Senhor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Abençoe cada irmão, cada irmã da nossa igreja, que neste momento estão junto conosco, ó Deus, adorando e exaltando ao Senhor. Pai, nós pedimos pela cura, Senhor, pela restauração desse país. Pai, pedimos por este mundo, ó Deus, para que a igreja do Senhor possa, ó Deus, voltar às atividades normais e possamos adorar ao Senhor no templo e celebrar ao Senhor e falar da grandeza do Senhor, não só no templo, mas também fora do templo. Peço a Tua bênção e desde já te agradeço, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém e amém. Então nós vamos adorar ao Senhor. Se você souber, você pode cantar comigo. Me perdoe, porque não é mais o meu estilo tocar violão. Há muitos anos que eu não toco violão, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo,
meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Obrigado também pela minha back vocal, que não quis aparecer nesse momento, minha querida esposa, que está aqui comigo, que está conosco, participando desse culto ao Senhor juntamente com nossos filhos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 45. Mais uma vez peço a você que convide outros irmãos, amigos, para participar conosco nesse momento, em que vamos estudar a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, um texto muito conhecido. Nós vamos ler, a princípio, apenas o verso 45 a 47. Assim nos ensina a palavra do Senhor em 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Vamos parar por aqui. Essa é uma história bíblica bem longa, nós podemos começar a ler desde o início do capítulo 17, por isso eu não quis ler neste momento essa história, para poupar o nosso tempo nesta noite para o estudo da palavra de Deus e para aquilo que o Espírito Santo tem a falar e está falando aos nossos corações. Em síntese, o contexto desse texto, ele nos fala dos filisteus. Os filisteus foram os antigos moradores ali da hoje nós chamamos de faixa de Gaza. Lá na faixa de Gaza habitam as pessoas que moram ali, que antigamente eram chamados de filisteus. E é nesse povoado que surge este cidadão estranho, considerado pela Bíblia como um gigante, um homem que tinha o nome de Golias. Ele desafiou o exército de Israel. Ele afrontou não só o exército de Israel, como o Deus de Israel. E o contexto diz que os soldados de Saul fugiram de medo. E quando Davi chegou naquele acampamento, um jovenzinho como ele era naquela época, nesse período desse texto, ele chega então ao acampamento onde estavam os soldados, os guerreiros, os heróis de Israel, e ele escutou o que estava acontecendo ali. E o texto diz que ele se dispôs a enfrentar aquele gigante, e ele enfrentou aquele gigante, e ele venceu aquele gigante, e nós conhecemos muito bem essa história. E o texto vai nos ensinar também por que ele enfrentou e como ele conseguiu vencer esse gigante. O que eu quero pensar com a igreja nesta noite é que lições espirituais nós podemos tirar desse texto tão conhecido por todos nós. Quais são as lições que Deus tem a nos ensinar nesse texto? É aí que eu quero que você preste atenção naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Queridos, olhando para aquilo que estamos vivendo, é fato que todos nós estamos lidando hoje com o pior momento da nossa existência diante desta quarentena, diante da nossa história, ter que passar por momentos assim como estamos passando. Não só por causa de um vírus, mas por causa também da instabilidade que está sendo gerada em nosso país, instabilidade que está sendo gerada em todo o mundo por causa desse confinamento dos trabalhadores, dos empresários, muitas empresas fechando por causa disso, porque não tem mais dinheiro, não tem recursos. São situações, são circunstâncias que estão transformando muito acima da nossa capacidade de superar essas questões. Queridos, nós estamos lidando com situações que não sabemos o que fazer, nem temos forças para fazer o que deve ser feito. Neste momento, o que cabe a mim, o que cabe a você, é aguardar e esperar em Deus, porque somente Ele é quem pode trazer sobre nós a resposta e a cura diante daquilo que estamos vivendo. Eu diria que, à luz desse texto de 1 Samuel 17, que essa crise mundial
que se tornou num Golias para todos nós, eu entendo que essa crise epidemiológica, ela se tornou insolente. Essa crise epidemiológica se tornou atrevida, ameaçadora. Ela nos intimidou, ela nos afrontou e ela tem nos humilhado. É por isso que, ao definir a crise dessa pandemia como gigante, eu não gosto de pregar usando analogias no texto sagrado. De fato, não é meu estilo. Mas no sentido claro, ao olhar esse texto, eu entendo que gigante é tudo aquilo que é maior do que a nossa capacidade de vencer. Gigante é tudo aquilo que é maior que a nossa capacidade de vencer. Ou seja, gigante é tudo aquilo que se interpõe em nosso caminho para nos ameaçar. Gigante é tudo aquilo que tenta nos paralisar na fé, a ponto de apequená-la, desafiando a nossa coragem, nos jogando ao chão. Isso é um gigante, nos faz nos sentir pequenos. Gigante pode ser uma circunstância diante dessa pandemia, mas gigante também pode ser uma pessoa que se levanta contra nós, pode ser um relacionamento que não está bem resolvido e aquele problema se transformou num gigante, pode ser um sentimento. E alguns desses sentimentos estão até fora de nós. Outros, nós mesmos criamos no laboratório do medo. Alguns desses sentimentos se levantam dentro de nós para nos ameaçarem, nos levando à depressão. Eu acho interessante que há uma frase que diz que vencedores de gigante não nascem, são feitos, e feitos em cada situação. Vencedores de gigantes não nascem, são feitos em cada situação. Isso me faz lembrar daquele cientista famoso de Ohio, Dr. Thomas Edison. Ele disse certa vez que as nossas vitórias são construídas de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Lembram dessa frase? As nossas vitórias são construídas 10% de inspiração e 90% de transpiração. Meus irmãos, quem confia no Deus onipotente, mesmo sentindo-se fraco, é destinado a vencer. Quem confia no Deus onipotente é destinado a ser honrado, mesmo que morra, mas você morrerá honrado por Deus. Nós confiamos nesse Deus, que está acima de qualquer gigante aos nossos olhos. A grande questão que temos que responder nesta noite é: qual tem sido o nosso desafio de fé nesta noite? Será que o nosso desafio de fé se tornou um gigante? É a doença que estamos enfrentando? Será que o nosso relacionamento estremecido se transformou nesse gigante? Será que o medo de perder o emprego por causa daquilo que você está vivendo se tornou um gigante na sua vida? Talvez o gigante que você está enfrentando hoje são os problemas dentro da sua família. Talvez pode ser o seu pecado, que você nunca consegue vencer este pecado e hoje este pecado se transformou num gigante na sua vida. Pode ser que esse gigante seja uma traição que você está enfrentando, ou quem sabe que você proporcionou. Pode ser, quem sabe, uma decepção. Pode ser aquilo que acabou com a história da sua vida e até hoje você já não sabe mais o que fazer da sua vida, ou seja, é um grande gigante, você não sabe nem como enfrentar. Sabe, queridos, eu entendo que nosso Deus é soberano. Você crê nisso? O nosso Deus é soberano. E que se Ele conduziu eu e você até aqui neste momento, mesmo com toda essa pandemia, mesmo com este momento de pouca tecnologia no meu caso, porque eu estou oferecendo a você um estúdio simples dentro da minha casa, mas se Deus permitiu a gente estar fazendo esta live, não foi para a gente medir o tamanho do nosso gigante, mas foi para a gente continuar a crer que Deus está acima de qualquer gigante que vem nos desafiar. Deus está nos permitindo viver esse momento e assistir essa live para a gente parar de fugir desses desafios assustadores, para que a gente possa vencê-los em nome de Jesus. E eu estou certo de que assim como Deus deu vitória para os servos dele no passado, Ele tem todo o poder para também nos dar vitória hoje, para nos fortalecer hoje. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da Igreja Batista Ágape de Taubaté e Ele é Senhor da sua vida. Ele vai nos fazer vencer toda essa situação em nome de Jesus. Será que você consegue entender e crer nisso? Vejam, queridos, que esse texto que lemos nos mostra uma batalha que era muito comum naquele tempo. Uma batalha de enfrentamento corporal. E diz a Bíblia
que os históricos inimigos de Israel, eram os filisteus, se acamparam no alto de uma montanha. Eles faziam isso para fazer o planejamento estratégico da batalha. Então iam para uma montanha e olhavam para o vale e via tudo o que eles podiam acessar no momento que fosse para a guerra. E diz a Bíblia que Saul, que era rei de Israel, ele convocou os seus soldados. Então Saul alinhou os seus soldados do outro lado da montanha também para ver o que estava acontecendo e como ele ia enfrentar aquela situação. E entre essas duas montanhas, o texto nos ensina que ali ficava o vale, chamado Vale de Elá. E é esse o momento que os filisteus, então, estão lá do outro lado, de frente para eles, mas com o Vale de Elá entre eles. E de repente se levanta um guerreiro. E esse guerreiro trouxe medo a todo o povo de Israel, porque o texto diz que ele tinha grande estatura, era um gigante. A Bíblia informa que ele tinha 6 côvados mais 1 palmo de altura. Isso daria mais ou menos, na nossa contagem, cerca de 3 metros de altura. É um verdadeiro guarda-roupa, né? E diz ainda que ele, além de ser quase 3 metros de altura, ele estava fortemente armado. E também diz que a armadura dele pesava cerca de 60 quilos. A ponta da lança que ele segurava, cerca de 8 quilos. Gente, esse cidadão era realmente um monstro de guerra. Ele se levanta, ele afronta o exército de Israel, e pior, ele afronta o Deus de Israel. E ele diz que não precisavam lutar, era só dar para ele um homem para lutar com ele, homem a homem, ou seja, gigante com uma pulga, né? Porque não tinha outra situação, um homem tão grande, tão forte, tão bem preparado para a guerra. E aí, ele ainda falou, ó, quem sair ferido nessa batalha, o seu povo vai ser escravo do outro povo. Então, se vier alguém e me ferir, o nosso povo filisteu será escravo de vocês. Mas se eu ferir o homem que vocês mandarem para lutar comigo, vocês serão os nossos escravos. Deu para vocês entenderem? E sabe qual é o problema nesse texto? Você vai ver que esse homem chamado Golias, esse gigante que afrontava o povo de Israel, ele fez isso por 40 dias. Vocês conseguem imaginar? 40 dias, e não só 40 dias, 2 vezes por dia. Então calcule aí, foram 80 vezes que este homem começou a desafiar Israel, foram 80 vezes que ele desafia Israel, 80 vezes que ele afronta o Deus de Israel, e 80 vezes que os soldados de Saul voltam correndo com as pernas bambas, estavam com medo. 80 vezes eles ouviram a afronta de Golias e eles saíram de medo, apavorados, desesperados, porque eles não sabiam como fazer para lutar com aquele gigante. É nesse momento da história que chega no acampamento um jovem, tranquilo, um garotinho muito novinho ainda, chamado Davi. E diz o texto que ele estava levando um lanche para os seus irmãos, que eram os seus heróis, estavam na guerra. Então, a pedido do seu pai, ele foi lá. Ele sabia que eles não estavam ainda no vale de Elá na batalha, estavam lá em cima, se preparando para a batalha. Então Davi leva o lanche para os seus irmãos. Só que quando ele chega ali, ele viu algo estranho acontecendo. Ele falou, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Eu estou vendo que não houve ainda nenhuma batalha, só está tendo afronta. Que negócio é esse? E aí ele simplesmente escuta daqueles soldados que ouviram ele falar isso. Falou assim, olha garoto, aquele gigante que está lá do outro lado é Golias. Um homem é grande, um homem é forte, um homem é capacitado para a guerra. Já vão fazer 40 dias que ele tem afrontado a gente, e pior, 2 vezes por dia. E ele é um guerreiro imbatível, ele é um guerreiro invencível, e só um louco teria coragem de enfrentá-lo. Então o nosso jeito é fugir. Eu não sei o que Saul vai fazer, mas nós não temos capacidade de vencer essa batalha. Irmãos, Davi, quando ouviu aquilo, naquele exato momento ele ficou indignado, porque Davi já tinha enfrentado um urso, Davi já tinha enfrentado um leão, Davi era um garoto ainda cheio do Espírito Santo, e ele tinha sido ungido recentemente por Samuel, melhor dizendo. Ele tinha sido ungido por Samuel para ser o futuro rei. Então Davi estava ali com o coração confiante em Deus, e Davi vai dizer para eles o seguinte, espera aí, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército de Israel do Deus vivo? Davi não aceitou aquilo. Davi então se dispôs a enfrentar. Eu vou enfrentar esse gigante, eu vou vencer esse gigante. Você imagina um garotinho magrinho, raquítico, né? Pequeno ainda, não tinha estrutura nenhuma física para ser um guerreiro, ter tanta autoridade assim, falar, não, eu vou vencer esse gigante. É com essa atitude de Davi
que eu posso tirar algumas lições. É com essa atitude desse contexto que eu quero compartilhar com vocês algumas lições de Deus para o nosso coração diante do gigante que nós estamos enfrentando. A primeira lição nós encontramos nesse mesmo capítulo de 1 Samuel 17, mas agora no verso 24 e no verso 25, e eu gostaria que você lesse comigo. Nós aprendemos aqui que se queremos manter uma vida de fé no Senhor, vencendo os gigantes, nós não podemos dar ouvidos aos pessimistas de plantão. Não podemos dar ouvidos aos pessimistas de plantão. E pessimistas de plantão tem um monte por aí, principalmente nessa época de crise com a epidemia que nós estamos vivendo. Veja comigo o verso 24. Todos os homens de Israel, aqui não fala alguns, fala todos, vendo aquele homem, ou seja, aquele gigante, fugiram de diante dele. Tomados de quê? Que diz no final do verso 24? De pavor. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei vai acumular de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Gente, pessimista é o que mais nós temos ao nosso redor. Você conhece alguém pessimista agora? De repente está aí do seu lado, na sua casa. De repente é você mesmo essa pessoa pessimista, né? Às vezes, até nós fazemos parte deles. São aquelas pessoas que sempre usam a boca para dizer que não tem jeito. Você conhece alguém assim? São aqueles que olham a crise e dizem: olha, o Brasil acabou, olha, as coisas vão piorar, olha, o desemprego vai aumentar, olha, vai morrer mais de 1 milhão de pessoas no Brasil com Covid-19. Você tem ouvido alguém falar assim? Não vou nem falar da mídia que vive falando isso. São aqueles que dizem que o seu casamento é coisa do passado. Olha, é mais fácil você casar com outra pessoa, larga mesmo, se separa. Isso não tem mais jeito não. Você é só mais um que vai casar de novo. Quanta gente não casa de novo? Sabe, queridos, pessimista nós encontramos em todos os momentos. Quem nunca enfrentou desafios na vida? Irmãos, quem nunca enfrentou desafio, sempre vai lidar com pessoas que vão dizer exatamente isso: olha, você não vai conseguir vencer, você vai ficar derrotado. Quem nunca enfrentou desafios dessa vida, que simplesmente escutou de alguém: olha, é melhor você fugir? São pessoas que nós chamamos de proclamadores da tragédia. Alguns meses atrás, eu falei à igreja sobre a história dos hinos cristãos, e eu acho lindo quando eu penso nisso, pensando nos pessimistas que acham que não tem mais jeito, e eu comecei a relembrar, dentro dessa história da inologia cristã, do nosso cantor cristão, tão conhecido no meio batista, e eu pude relembrar a história desta mulher, uma mulher fraca, uma mulher que superou suas limitações. Todos falavam que ela não ia servir para nada, ela ia ser uma coitada para o resto da vida, mas pela fé que ela tinha em Jesus Cristo, por ser uma nova criatura, esta mulher conseguiu arrancar forças, não de dentro porque ela não tinha, mas ela conseguiu olhar sem ter os seus olhos físicos porque era cega, mas ela olhou espiritualmente para o onipotente Deus que a fortaleceu. Foi essa ação desta mulher que a fez avançar diante das dificuldades humanamente intransponíveis. A história da vida dessa mulher é incrível, e você pode pesquisar depois no Google para ver que coisa mais linda. Fanny Crosby. Lembram dela? Recentemente eu falei na igreja sobre a vida dela. Fanny Crosby. Gente, a história dessa mulher é algo magnífico. Fanny Crosby viveu 92 anos, bem vividos. Fanny Crosby, ela ficou cega na 6ª semana de vida por causa de um erro médico. Olha só, na 6ª semana de vida, ela ficou cega por causa de um erro médico. Mas mesmo assim, ela compôs cerca de 8.000 hinos. Você consegue entender isso? 8.000 hinos. Gente, Fanny Crosby, apesar de cega, ela sabia de cor quase todo o Novo Testamento. Olha que coisa fantástica! E ela cantava todos os seus hinos de cor que ela compôs. Fanny Crosby compôs hinos que elevam a nossa alma até hoje, quando nós cantamos nas igrejas. E talvez você seja da minha época e vai lembrar de algum deles. A primeira delas, que eu posso citar de Fanny Crosby, é aquela música que diz: a Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Lembra dessa música? Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Irmãos, eu olho para esse cântico e já arrepia em imaginar que quem escreveu esta música
foi uma menina que era cega desde a 6ª semana do seu nascimento. O outro hino que ela escreveu, sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. E ainda diz na estrofe, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Outro hino que talvez seja mais comum para você, que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Conseguiu lembrar dessa? Mas eu quero encerrar, para não falar todas as 8.000, pelo menos essa próxima que é muito bonita. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Lembrou? Queridos, são hinos cantados no mundo inteiro, hinos que motivam, hinos que encorajam, hinos que abençoam pessoas, compostos por uma mulher mergulhada na escuridão da cegueira, mas que viveu até os 92 anos, vivendo na luz e vendo a luz de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta soube enfrentar o gigante da sua história. Meus queridos, se nós ficarmos dando ouvido aos pessimistas, a crise vai ficar grande mesmo. Se Fanny Crosby desse ouvido aos pessimistas, ela não ia fazer nada na vida e talvez teria morrido muito antes. Quem confia em Deus não dá ouvidos a pessimistas. Quem dá ouvidos a Deus não dá crédito à impossibilidade humana, mas sim, você confia nas infinitas possibilidades de Deus. Davi não deu ouvido aos pessimistas, Davi deu ouvido ao Deus, o Senhor dos Exércitos, o General Todo-Poderoso. Essa é a primeira história que nós podemos tirar desse texto. A primeira lição: nós não podemos ouvir os pessimistas. Segunda lição: se nós queremos vencer gigantes, temos que aprender com Davi que não podemos supervalorizar as teorias do retrovisor. Você tem costume de supervalorizar a teoria do retrovisor? Você é daquela pessoa que vive do passado, vive falando daquilo que aconteceu, não desgruda do passado. Até tem um ditado que diz que quem vive de passado é o quê? É museu. Veja o que diz agora o versículo 14, olha só o que está acontecendo com Davi. Por que Davi não supervalorizou a teoria do retrovisor? Vejam comigo, 1 Samuel 17, agora o verso 14. Davi era o quê? O mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Sabe o que está acontecendo aqui? A história está narrando aqui nesse contexto que quando Abner, que era comandante do exército de Saul, ele foi à casa de Jessé para convocar os soldados para a guerra, quem que ele chama para a guerra? Ele chamou os 3 maiores, os 3 mais velhos. E Davi? Quem era Davi? O texto fala que Davi era o quê? Era o caçula. Davi era o menor. Davi era pequenino, Davi era uma criança ainda. E o que Davi sabia fazer da vida naquele momento? Ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai nos desertos de Belém. Ele cuidava de poucas ovelhas, porque não eram muitas. Por isso que Davi nem foi lembrado, nem foi convocado, porque primeiro que ele era muito novinho, e segundo que ele tinha já uma obrigação de ficar cuidando das ovelhas. Em momento algum ele poderia ajudar um exército diante de uma batalha, e ninguém ia pensar na vida desse rapaz nesse exato momento. Talvez o Abner tenha até pensado, mas para que eu vou chamar o menino que está lá no campo, se é um garoto inexperiente? Ele é muito magricela, ele não tem perfil, ele não tem estatura para ser guerreiro. Queridos, isso me faz pensar em nossos dias. Sabe por quê? Quantas vezes nós somos levados a ficar de lado porque as pessoas não conhecem o nosso potencial, não conhecem o que nós podemos produzir. Às vezes a pessoa fica amargurada, até mesmo dentro da igreja, porque acha que ninguém vai dar oportunidade para ela trabalhar, por achá-la incapaz de fazer alguma coisa.
O problema é que nós entramos na lei do retrovisor e a gente começa a dizer: eu nunca tive chance aqui, eu nunca avancei na vida, nunca me deram oportunidade, de fato eu acho que eu nunca vou conseguir fazer nada na minha vida. Porque você nunca conseguiu fazer, porque você lá atrás não tinha condições de fazer, quer dizer que hoje você não pode e que amanhã você não poderá? Queridos, tira isso da sua mente. Talvez você seja daquelas pessoas que estejam sempre pensando assim: meus pais nunca puderam pagar para mim um colégio particular, é por isso que eu não avancei na vida. E aí você simplesmente coloca a culpa em cima da tragédia, em cima da dificuldade que você viveu até agora. Só olha para trás, só vive no campo da desculpa. Será que você é uma pessoa assim? Que você sempre arruma desculpa porque você sempre olha para trás daquilo que aconteceu na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa nesta hora. As pessoas que mais triunfaram na vida não nasceram em berço de ouro. As pessoas que mais triunfaram na vida não nasceram em berço de ouro. Eu acho interessante algumas biografias que nós temos em nosso país, e eu acho incrível que nós aprendemos muitas histórias diante de algumas leituras que fazemos do nosso próprio Brasil. E eu pude aprender algo muito incrível quando eu li a biografia de um menino que nasceu no interior de Minas Gerais. A sua mãe era professora pública, seu pai era um caixeiro viajante. E quando seu pai morreu, esse menino ainda era muito pequeno. A sua mãe ainda não tinha um salário bom de professora naquela época, ela não tinha condições de manter aquela criança. E então ele precisou ir para Belo Horizonte. E diz a história que esse menino arrumou um emprego lá no telégrafo. E por ele ser muito dedicado aos estudos, ele passou para o curso de medicina, olha só. E ele começou a estudar medicina. E mesmo sentado numa caixa de tomates, ele ficava lendo, estudando, fazendo o seu melhor. E diz a história que ele concluiu o seu curso, ele conseguiu ir para a Alemanha e depois para a França para se especializar mais. E quando ele voltou de lá, diz a história que ele volta de lá para se ingressar não só na área da medicina, mas também na política. E foi eleito prefeito, foi eleito governador, foi eleito deputado federal. E no ano de 1956, ele foi eleito como presidente da República Federativa do Brasil. No dia 21 de abril de 1960, esse, que era um garotinho simples e pobre, inaugurava Brasília, no coração do Cerrado brasileiro. Seu nome, Juscelino Kubitschek. Você conhece e já leu muito sobre ele. Se Juscelino Kubitschek ficasse olhando para o seu passado, se ele ficasse olhando para a sua origem, para as suas perdas, ele jamais teria feito o que ele fez. Meus queridos irmãos, nós precisamos parar de ficar lamentando as dificuldades do passado da nossa vida. Porque ninguém olhou para a gente, porque ninguém acreditou na gente. Nós, queridos, precisamos parar de dar crédito a essas coisas, sair da teoria do retrovisor. Nós precisamos parar de olhar para aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Nós temos que parar de olhar para aquilo que Deus simplesmente tem nos dado. Temos que olhar para aquilo que Deus tem nos dado, melhor dizendo, e confiar e acreditar que o Senhor estará nos capacitando. Precisamos parar de olhar para aquilo que as pessoas falaram de nós. Talvez você seja uma pessoa muito amargurada porque você simplesmente está preso no seu passado. Quando você olha para a vida de Moisés, você vê que Deus o capacitou. Moisés não tinha condições de falar bem, e Deus fez de Moisés um grande líder. Deus deu uma vara na mão de Moisés. Deus falou: Moisés, siga, obedeça-me. E Moisés se tornou um grande líder em Israel. Deus foi assim com Davi. Deus deu para ele um cajado, uma funda, e foi esse o instrumento que Deus deu para Davi. Davi não ficou olhando para trás. Quando eu fico olhando para essas histórias, eu vejo que todas as impossibilidades na vida de Davi se tornou possibilidade, porque Davi só olhava para Deus e confiava naquele que era a razão da sua vida. Você pode sair hoje da lei do retrovisor na sua história? Terceira lição. Eu aprendo que Davi nos ensina a vencer o gigante, e ele teve fé em Deus, porque ele precisou saber lidar com as críticas. Irmãos, eu acho que aqui está um grande problema na nossa vida. Saber lidar com as críticas. Você sabe lidar com as críticas? Olha o que vai acontecer no versículo 28. Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra quem? Contra Davi. E disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto?
Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, porque você desceu para ver a peleja. Aí o que Davi respondeu para ele? O que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Verso 30. E desviou-se dele para o outro lado, e repetiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Queridos, vamos nos sintonizar nessa história. Vocês conhecem alguém que caminha para frente sem ter que lidar com crítica? Você conhece alguém que dá 2, 3 passos para frente, começa a fazer alguma coisa e não enfrenta crítica nenhuma? Como é que nós temos lidado com as críticas? Como é que nós lidamos com os críticos da nossa vida? Eu não estou falando de uma crítica boa, porque é bom receber uma crítica construtiva, que vem de um amigo, que vem de alguém que nos ama, que é o nosso bem. Eu estou falando daquela crítica, queridos, que é injusta, daquela crítica que é caluniosa, daquela pessoa que quer nos humilhar, daquela pessoa que quer machucar a gente, daquela pessoa que quer ver a gente caído por chão, por terra. Eu estou falando dessas pessoas que estão sempre levantando uma palavra para nos destruir e dão risada quando a gente falha. Como que nós lidamos com isso? Eu queria que você entendesse que críticas nos fazem sentir dor, mas críticas nos fazem crescer. Tem críticas que dói demais, que nos deixa tão desestabilizado que nós pensamos em desistir. Sabe qual é o problema? A crítica que mais dói vem exatamente de pessoas que nós imaginávamos que estávamos do nosso lado. Pessoas que nós imaginávamos que estavam do nosso lado. Você já passou por isso? Ser criticado por uma pessoa que você acreditava que estava do seu lado? Gente, repare no texto que nós estamos lendo. Quem está criticando Davi aqui? Quem? Eliabe. Quem é Eliabe? Está lembrado do texto que nós vimos lá atrás? Seu irmão mais velho. Vocês conseguem entender? Quem está com raiva de Davi? Quem está criticando Davi? Eliabe. Irmão de sangue de Davi. Era a carne de Davi. Era aquele que nasceu da família de Davi, do mesmo pai, da mesma mãe. Aquele que deveria estar do lado de Davi, mas não ficou do lado de Davi. Irmãos, não tem nada que mina mais as forças de uma família, não tem nada mais que mine a força de uma igreja, de uma nação, quando nós, ao invés de reunirmos esforços, de caminhar para frente, drenarmos nossas forças, lutando internamente. Isso tira a nossa energia, isso tira a nossa alegria. Receber críticas que nos destrói acaba com o nosso ânimo. Uma outra questão é que a crítica dói mais quando vem de quem já nos conhece há muito tempo. Você já passou por isso? De receber uma crítica realmente que acabou com você, justamente de alguém que você já conhece, olha, há muito tempo, já teve relacionamento com essa pessoa há muitos anos. Repare aqui nesse texto, Eliabe era o irmão mais velho, Davi era o caçula, e eram 8 irmãos. Isso significa o quê? Que Eliabe, por ser o mais velho, ele viu Davi nascer. Eliabe, como irmão mais velho, ele viu Davi crescer, dar os primeiros passos. Eliabe conhecia o caráter de Davi. Eliabe sabia quem criou Davi. Ele conhecia os valores de Davi. Claro, era seu irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o crítico fica irritado com as nossas virtudes e não com os nossos defeitos. Guarde isso no seu coração. O crítico fica irritado com as nossas virtudes e não com os nossos defeitos. E tem mais. A crítica dói quando ela é contínua. Você conhece pessoas que ela só critica? Ela não consegue falar uma palavra de elogio, só critica. Olha o verso 29. Davi vai dizer o quê? O que eu fiz agora? Olha o verso 29. O que eu fiz agora? Ou seja, provavelmente Eliabe já tinha um problema com Davi há muito tempo. E aí você vai pensar, mas que problema era esse? Já vou falar. Sabe o que Davi estava dizendo para ele? Davi falando, meu irmão, quando você vai largar do meu pé? Meu irmão, quando você vai parar de me criticar? Desde que eu me entendo por gente, você só me critica. Irmãos, quando a crítica é contínua, ela cansa, e cansa, desgasta a gente. Isso acontece com quem está liderando em todas as esferas da vida. É interessante perceber aqui mais algumas coisas na crítica de Eliabe, para você entender por que Davi falou isso. Por que você está me criticando de novo? Sabe por quê, queridos? Porque a crítica de Eliabe nos mostra um destempero emocional.
Se você entender, no verso 28 diz que a ira de Eliabe se acendeu sobre Davi. Ou seja, ele ficou irado. Só de Davi estar ali, foi levar lanche para eles, perguntando. Davi só perguntou, o que está acontecendo? Sabe por que Eliabe estava assim? Porque ele era um dos muitos soldados que estavam também fugindo do gigante. Eliabe era um dos covardes que tinham as pernas bambas diante de Golias. E sempre quem foge dos desafios é porque tem destempero emocional. Ou seja, Eliabe sabia que se por um acaso Davi conseguisse uma proeza e vencesse o gigante, para quem iriam as honras? Para quem iriam os aplausos? Para o magricela, para o caçula, para o criador de ovelhas do papai. Ele não aceitava a possibilidade de ter que ver o seu irmão ter os louros da vitória. É por isso que o crítico tem a síndrome de querer ser Deus. Guardem isso no seu coração. O crítico tem a síndrome de querer ser Deus. Vejam, meus queridos, que Eliabe, ele fala de Davi no verso 28, eu bem conheço a presunção e a sua maldade, Davi. Gente, o que Eliabe fez aqui foi juízo de valores. Ele fez um julgamento das motivações, dos pensamentos, dos desejos de Davi, sem Davi ter esses sentimentos. Ele estava julgando Davi por uma coisa que Davi não tinha culpa. Ele se assentou na cadeira de Deus e disse, eu sei o que você está pensando. Irmãos, nem Satanás sabe o que nós pensamos. Só Deus tem poder para saber o que eu e o que você estamos pensando. Agora a pergunta que eu faço a você é, Eliabe tinha razão? O que Davi foi fazer naquele acampamento? Davi foi mostrar a sua vaidade? Davi foi mostrar a sua presunção ali? Se você olhar para o capítulo 16, se você ver lá o capítulo anterior a esse, você vai entender por que Eliabe estava tão mordido com Davi. Lá diz que Davi foi ungido por Samuel para ser o novo rei. Então olha só, antes dessa guerra no capítulo 17, olha um pouquinho lá no capítulo 16, vocês vão ver isso aí. Porque quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele foi ali com o mandato de Deus, teria que ungir um dos filhos de Jessé, que seria o próximo rei. E quem foi que o profeta viu primeiro quando chegou na casa de Jessé? Davi ou Eliabe? Se você olhar o capítulo 16, você verá Eliabe, porque era o filho mais velho. Então chegou Samuel e o profeta pensou o quê? Samuel olhou para Eliabe, viu um rapaz bonito, um rapaz capa de revista. Ele deve pensou naquela hora, bom, aí está o grande homem de Deus, aí está o ungido do Senhor. Aí Deus falou o que para Samuel? Calma, Samuel, vai devagar, não é esse não. Aí Samuel começou a olhar um por um, e Deus falou, Samuel, você está olhando a casca, Samuel, você só está olhando o verniz, Samuel. Por trás desse guarda-roupa aí que você acha que é ungido, por trás desse homem tão bonito que é o Eliabe, tem um coração covarde. Cuidado, porque só Deus é quem poderia sondar e ver o coração. E assim foi passando todos os filhos de Jessé, todos os irmãos de Davi. E aí Deus falava com Samuel o quê? Não é esse? Não é esse não. E quando chega no 7º, o profeta vai dizer que acabou os filhos de vocês, que Deus falou que eu tenho que ungir um deles, que vai ser o futuro rei. Não tem mais nenhum? Não tem mais ninguém? Aí disseram, tem um caçula, uma magricela, deve estar lá na montanha cuidando das ovelhas. O profeta Samuel deve ter feito assim, eu não acredito nisso, mas vamos lá. Você disse o quê? É um garoto, magricela, está cuidando? Então eu não vou embora daqui enquanto esse menino chegar. Enquanto Deus não falar comigo, é esse, eu não vou sair daqui. E diz a história ali no capítulo 16, que quando Davi chegou, Deus falou para Samuel, é esse. Pode entornar azeite na cabeça dele, é esse o meu ungido. Gente, o que vocês acham que o Eliabe sentiu nessa hora? Ele deve ter olhado para Samuel e para Davi e deve ter pensado, peraí, o caçulinha, esse magricela, não pode ser. O Samuel, Deus deve estar enganado. Gente, Eliabe ficou engasgado com aquilo. Por isso que agora, na hora de enfrentar o gigante, quem aparece ali? O caçula. Aí Eliabe ficou irado. Poxa, já não basta você agora lá atrás ter sido escolhido por Samuel, agora você está aqui também querendo me tirar dessa luta, querendo tomar um lugar que é meu nessa luta. Então ele tentou humilhar Davi em público, criticando. E foi aí que Eliabe disse, Davi, onde você deixou aquelas pouquinhas ovelhas lá no deserto? Ou seja, você não tem capacidade nenhuma, o que você está fazendo aqui? Vá se preocupar com as suas poucas ovelhas que tem.
Porque o gigante não é coisa para criança brincar, vai embora daqui. Gente, Eliabe estava dizendo isso: menino, recolha-se com a sua insignificância, você é um pastorzinho, vai embora, suma daqui. Meus queridos, o que eu vejo aqui é que se nós começarmos a olhar para os Eliabes que estão ao nosso redor, para os críticos de nossas vidas, nós vamos perder o foco da batalha. Nós vamos gastar nossas forças brigando com os nossos críticos. Nós vamos gastar tempo com eles. Nós vamos perder a calma com eles. Nós vamos perder a saúde com eles. Nós vamos perder a alegria com eles. Nós vamos perder a paz, o sono, o apetite com esses que nos são críticos. Nós vamos simplesmente ver, quando a gente acordar, que os críticos nos tiraram da frente de batalha. Por isso que Davi teve uma atitude sensata na hora que o seu irmão continuou criticando naquele momento. Veja o que diz no versículo 30. Davi então desviou-se do seu irmão e foi para o outro lado. E Davi voltou a perguntar: peraí, gente, me fala aí, o que está acontecendo? O que esse gigante falou? E eles falaram tudo como tinham falado da primeira vez. Ou seja, Davi ignorou a crítica do seu irmão, porque sabia que o coração do seu irmão estava longe da presença de Deus. Meus irmãos, pense numa coisa: se não desviarmos dos críticos, nós vamos perder o foco. Se não desviarmos dos críticos, nós vamos perder o foco. Pare de dar crédito para os críticos que vêm sobre a sua vida. Mas eu tenho uma última lição para encerrar o estudo desta noite. Eu aprendo com Davi que, se queremos vencer o gigante e manter uma vida de fé no Senhor, nós precisaremos nos aperfeiçoar naquilo que fazemos de melhor. Precisamos nos aperfeiçoar naquilo que fazemos de melhor. O que você faz de melhor? É cantar? É tocar? É cozinhar? O que você faz de melhor na sua vida? Veja o que diz o verso 38 agora desse texto. Vamos ler? E vestiu a Davi da sua própria armadura, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. E então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Verso 40. Então tomou na mão o seu cajado, e escolheu do ribeiro 5 pedras, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, na bolsa, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olha que cena engraçada, eu acho sempre estranho quando eu vejo esse texto. Saul, ele percebeu que aquele menino queria lutar. Saul talvez a princípio tenha falado: vou dar bola para esse menino, vou dar corda para ele, vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou fazer de tudo para desanimar esse garoto para a batalha. Então o que Saul fez? Eu vou dar capacitação para esse menino. Só que a capacitação de Saul não era a capacitação de Deus. Saul, gente, era um manequim 70, era o mais alto de Israel. Davi era mediano, talvez um manequim 52 ou até menos, né? Quando Saul coloca a sua armadura em Davi, ele nem se mexia, ele ficou como um robô parado, né? Vocês imaginam um garoto magricelo com uma armadura de um rei, que era bem forte, a Bíblia diz que Saul era bonito, com porte atlético. Então ele não conseguiu nem se mexer. Por isso que ele saiu fora daquilo ali, e ele falou: para mim não dá, eu vou lutar contra o gigante, não com aquilo que você está me ensinando, não com as suas ferramentas, eu vou lutar com ele contra aquilo que eu sei, com aquilo que eu sei fazer de melhor, aquilo que Deus me deu de capacidade para fazer, lutar com a minha funda. É por isso que ele foi lá, ele simplesmente disse: Saul, eu vou ser perante o Golias o que eu sou perante Deus, pastor. Eu vou pegar meu cajado, vou pegar minha bolsinha, vou pegar algumas pedras, minha funda, e eu vou lutar, tá bom? Saul simplesmente ficou assim, paralisado. Vai, já que você quer ir, vai. E ele foi correndo na direção do gigante Golias. Gente, não está no texto isso, mas nós podemos pressupor que Davi, com as suas parafernálias de pastor, ele disse o seguinte: olha, com esse negócio aqui eu sou doutor. Sabe o que isso me ensina? Eu e você precisamos ser bons naquilo que nós fazemos. Se você faz salgadinho, você faz bem feito, faça melhor ainda. Seja o melhor da sua área. Se você faz lanche na esquina, faça o melhor lanche
de toda a sua cidade. Faça o melhor naquilo que você sabe fazer. A gente não pode ser medíocre. Não podemos ser medianos. Nós temos que ser simplesmente qualificados para fazer o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Os dons que Deus nos ofereceu. Se nós somos eletricistas, nós temos que ser o melhor eletricista. Se somos pedreiro, precisamos ser o melhor pedreiro. E se não estamos sendo os melhores, precisamos nos atualizar. Ou seja, qualquer área da vida, precisamos ser os melhores naquilo que fazemos. Às vezes é num curso, e você simplesmente está naquele curso só para pegar o diploma. Você tem que ser o melhor naquele curso. Quando você faz um curso, você está simplesmente dizendo: eu estou me qualificando porque eu quero ser o melhor na minha área. Gente, Davi era um especialista, tinha PhD nesta área de lidar com funda, de jogar pedras, ter aquela lança que ele tinha manual. Aquilo em suas mãos era um torpedo, aquilo nas mãos de Davi era um míssil. E preste atenção numa questão aqui: Davi não só tinha coragem e fé, Davi tinha preparo. Guardem isso. Coragem sem preparo é loucura. Coragem sem preparo é loucura. Querer derrubar uma árvore com um cabo de um machado é loucura. Você vai ficar gastando tempo para afiar o machado. Isso não é tempo perdido. Você está preparando a ferramenta certa para usar a força certa. E quando nós pensamos nas coisas de Deus, nós não podemos fazer sem preparo, não podemos fazer sem oração, sem quebrantamento, sem estudar, sem dedicar tempo à leitura da Santa Palavra. Veja que quem se prepara aqui é Davi. É ele que vai pegar as pedras, é Davi que vai fazer isso. É Davi quem pega a bolsa, é Davi quem pega o cajado, é Davi quem pega a funda. Ninguém pega para ele, ele não terceirizou o seu trabalho. E quem deu a vitória foi o Senhor que o capacitou. Louvado seja o nome do Senhor. Veja comigo o verso 45, aquilo que lemos no início. Davi, porém, então lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Queridos, nós somos cooperadores de Deus. É Ele quem opera o querer e o realizar em nós. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que entender isso. E preste atenção aqui. Já que a vitória vem de Deus, aí nós vamos fazer o que a partir de hoje? Cruzar os braços e ficar deitados numa rede tomando água de coco? É isso? Queridos, Deus dá a vitória, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus dá a vitória, mas você precisa acordar cedo, ir à luta e trabalhar. Deus dá a vitória, mas você terá que muitas vezes dormir tarde, porque vai ter que estudar muito para ser alguém na vida. Deus dá a vitória, mas você terá que suar muito a sua camisa. Deus dá a vitória, mas você vai ter que ir a campo. Pense nisso, Deus nunca premiará preguiçosos. Deus valoriza a dedicação. E veja que no verso 24 diz que todos fugiam de Golias, mas no verso 48 diz que Davi corria contra Golias. Ele não tinha medo, ele estava indo na direção do Golias, não gritando: eu tenho capacidade, eu tenho uma funda poderosa, eu tenho qualidades que vou destruir você. Ele diz o que? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que eu aprendo com Davi nessa parte final? Que o vencedor tem pressa para vencer. Toda pessoa que é vencedora, ela não fica esperando, ela vai, ela luta e ela consegue a vitória. Marque na sua Bíblia Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que diz Provérbios 13, verso 12. A esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. A esperança, quando é adiada, adoece o coração. Ou seja, nós temos que parar de fugir. Nós temos que encarar logo o nosso problema, o gigante que se levantou contra nós. Aquela conversa que você está sempre adiando, você precisa resolver isso logo. Não podemos jogar os problemas debaixo do tapete. Temos que ter pressa para resolver os problemas, sim. Queridos, é melhor o desconforto do confronto do que o conforto da covardia. Ficou confuso? Eu vou repetir. É melhor o desconforto do confronto do que o conforto da covardia. Não podemos fugir. Nós temos que enfrentar. Deus não chamou a gente para ficar medindo o tamanho do gigante.
Deus nos chamou para encará-lo e crer que Ele vai nos dar a vitória. Veja o que acontece no verso 52. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram gritando e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai e até as portas de Ecrom, e caíram feridos dos filisteus pelo caminho de saíram até Gate, e assim chegaram até Ecrom. Ou seja, eles tiveram coragem. Quando eles viram Davi derrubando aquele gigante, cortando a cabeça dele, naquele exato momento, aqueles homens que estavam com as pernas bambas de Israel pegaram ânimo e foram guerrear e vencer os filisteus. Gente, Davi não só foi um vencedor, Davi também foi um encorajador. Ele não estava fazendo carreira solo ali em Israel, ele estava fazendo uma carreira em conjunto. Porque o vencedor não pode lutar sempre sozinho. Nem sempre você vai ter que encarar as coisas sozinho. Por isso nós precisamos da igreja. Por isso nós estamos sempre reunidos juntos como família. E a igreja é o melhor lugar do mundo, porque ali juntos nós conseguimos vencer. Porque o nosso Deus é invencível, imbatível e poderoso. As vitórias mais doces na nossa vida são aquelas quando nós compartilhamos com pessoas que estão junto conosco no mesmo propósito. Davi foi um jovem cheio de fé, porque ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que Deus era onipotente. Ele sabia que Deus podia todas as coisas. E é esse Deus que Davi confiava, que está aqui também nesta noite, que está aí com você neste momento. Porque além de ser onipotente, Ele é onipresente. Ele está aí. E além de ser onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está sentindo agora. E Ele tem poder para transformar toda a tragédia que você está vivendo em grandes bênçãos. Ele tem poder para transformar essa situação de pandemia do nosso país e deste mundo. Mas é aquilo que o texto sagrado nos ensina que mais tem sido falado nos nossos dias. O povo precisa se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá cura para a nossa nação. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, a partir de hoje, olhar para esses gigantes e dizer: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus da minha vida, o Deus da minha história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Eu quero que você agora diga para Deus: Senhor, todos esses gigantes que se levantaram na minha história, eu sei que todos podem ser vencidos pelo Senhor. Dá-me, ó Deus, não só coragem, mas ajude, meu Deus, a ser bom naquilo que eu faço e a viver uma vida digna na Tua presença. Converse com Deus agora. Se você quiser conversar comigo, você pode falar depois na live, muitas pessoas colocando aqui aviso. Você pode conversar comigo em particular ou mandar uma mensagem para a página do Facebook da Igreja Batista Ágape de Taubaté. Será um prazer poder entrar em contato com você e orar por você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, porque através da história de Davi, nós aprendemos muitas lições para as nossas vidas. Obrigado a Deus, porque nós sabemos perfeitamente que a vitória, ela está garantida para aqueles que temem ao Senhor. Ela não é só uma proposta, ela não é só uma garantia, ela é a certeza daquilo que temos no Senhor. Nós temos vitória, porque o Senhor é vencedor. Louvado seja o teu nome. Traga ânimo, ó Deus, em nossos corações. Derrama o bálsamo, ó Deus, sobre cada vida que está nos assistindo neste momento. Abençoe cada internauta neste lugar, ó Pai, aonde eles estão agora. Senhor, que eles possam se sentir revigorados pelo Senhor, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Peço a Deus que o Senhor venha tirar o medo dos seus corações e que todos possam enfrentar este momento que todos estamos enfrentando com coragem, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor tem a última palavra sobre toda essa situação. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa razão de viver, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero apenas dar um último aviso a você que é membro da Igreja Batista Ágape de Taubaté. A igreja não parou, a igreja continua. A igreja tem suas obrigações e nós temos então a alegria de contribuir todo mês ao Senhor com nossos dízimos e ofertas.
Nós temos a tecnologia e podemos fazer então um depósito na conta. Então você tem aí na página da igreja, no Facebook, o número da conta da igreja e pode ser fiel ao Senhor e continuar abençoando a obra de Deus ali naquela localidade, no Jardim Paulista, ali em Taubaté. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Muita saudade de todos vocês. Em breve nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Um forte abraço.